A paz esteja convosco. É com muita alegria mais um dia na tua casa, Senhor Jesus, aonde estamos aqui reunidos para adorar o Senhor, aquele que vive, aquele que reina. Em nome do Senhor Jesus, abre as vossas Bíblias no Salmos 23. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, falar com o nosso Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, Espírito Santo de Deus, por tudo hoje, Pai, por tudo que o Senhor nos colocou, por tudo que o Senhor fez em nosso meio e por tudo que o Senhor vai fazer. Pai amado, Pai querido, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, em tantas meias doenças, em tantos problemas, em tantas lutas, em tantas crises que o mundo está enfrentando. O Senhor não tem deixado faltar nada para nós. O Senhor é grande, é misericordioso, aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abençoa os irmãos que aqui estão, o culto, a palavra, tudo que for feito, Senhor Jesus, alcança aqueles que estão aí, Pai, no leito de uma cama, doente, enfermo. Que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar, a visitar cada lar, cada casa, Senhor. Visita os jovens, Senhor, liberta eles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de cada um deles, ó Pai, de cada família. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que Silvianópolis é do Senhor Jesus. A salvação dessa cidade está nas tuas mãos, Senhor. Fala conosco, Senhor Jesus, nos ensina a cada dia mais, nos dá entendimento, sabedoria da tua palavra, Senhor. Eu te louvo, eu te exalto, eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Paz esteja convosco. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, amém. Vai fechando seus olhos aí. Eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, e acreditar em ti.
todas as vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. Vamos dizer, não posso ir longe do teu amor, Senhor. Não posso ir longe do teu afago, Senhor. Não posso ir longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Vai falando pra ele, vai. Abraça-me. Abraça-me. Com seus braços de amor, abraça-me. 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 Com seus braços de amor. Vamos levantar as mãos, vamos dizer: não posso viver longe do teu amor, o Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, o Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Peça a ele, peça a ele. Abraça-me. Abraça-me. Com seus braços de amor, abraça-me. 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 Com
seus braços de amor. Aplauda Ele, aleluia. Próxima canção, a gente vai dizer que Ele é lindo. Quantos creem que o nosso Deus é lindo, hein? Quantos querem dar glórias a Ele? Igreja, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Mostra tua beleza, quero ver tua
Quero ver a tua face, Senhor. Aplauda Ele bem forte, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, paz seja convosco, amém? Podem sentar. Vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Se vocês alguém for dizimar ou ofertar, segura na tua mão. Nós vamos orar e consagrar a Deus, como diz as Escrituras. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar na tua presença, meu Deus, cada dizimista da tua casa, e te peço que o Senhor abra a janela do céu sobre a vida de cada um, abençoando grandemente cada um, Senhor, e que o Senhor possa também repreender o devorador. Da mesma forma, Senhor, eu quero orar também, meu Deus, colocar na tua presença os ofertantes, cada um, meu Deus, daqueles que de livre e de espontânea vontade faz a sua oferta, semeiam a sua semente, que possam ser grandemente abençoados pelo Senhor, porque toda a bênção vem do Senhor, ela vem de cima, sobre o nosso Deus, sobre nós, sobre o teu povo, sobre a sua igreja. Então abençoa a todos, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Amém? Se você for dizimar ou ofertar, meu irmão, pode fazer no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu já quero chamar a irmã Fátima aqui, irmã Fátima, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe e use a senhora. Paz seja convosco, amém, irmãos? Eu convido a igreja a se colocarem de pé nessa noite, para nós estar fazendo a leitura da palavra. Aleluia. Livro de Esther. Hoje a nossa pregação, a nossa ministração tem por título Oração e Jejum. Quando o pastor falou de oração e jejum, eu logo me lembrei de Esther, né? Que eu acho assim que Esther foi uma das mulheres mais importantes da Bíblia, né? Pela sua atitude e até mesmo pelo seu jejum, né? Que Esther fez um jejum de 3 dias, né? 3 dias e 3 noites orando pelo seu povo. Livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 13. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos encontraram? Esther 4, capítulo 4, a partir do versículo 13. Vamos estar lendo, irmãos? Então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada à rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém, irmãos? Vamos estar fazendo uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, e tudo eu coloco em tuas mãos, Pai. Que tudo, Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Abençoa, Deus, a vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, que vão ouvir essa palavra, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, que possa fazer a diferença na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Irmãos, como eu falei, né, quando o pastor falou de se tratar de jejum e oração, a primeira pessoa da Bíblia que eu lembrei foi Esther, né, porque eu sempre admirei a coragem, né, a fidelidade e a ousadia de Esther, né, por estar fazendo um jejum de 3 dias e 3 noites em favor do seu povo. Né? Esther, para quem não conhece a história de Esther na Bíblia,
Esther era de origem judaica, né? E ela nasceu numa época em que o seu povo estava sendo oprimido, né, pelo rei da Pérsia, o rei Assuero. E Esther foi criada pelo seu primo Mordecai, porque Esther ela era órfã. Então, o seu primo Mordecai foi quem a criou. Então, eles viviam em opressão ali pelo rei da Pérsia, o rei Assuero. E uma certa feita, irmãos, o rei Assuero resolveu dar um banquete aos príncipes, aos nobres, para ali estar exibindo toda a sua fortuna, todo o seu reinado, todas as suas riquezas, né? Ele queria mostrar a todos o que ele tinha adquirido, né? Então, foram 7 dias de banquete, ele oferecendo um banquete e mostrando a sua riqueza. E no 7º dia, irmãos, desse banquete, o rei, depois do rei mostrar toda a sua riqueza, né, do seu palácio, tudo que ele tinha conquistado, ele chamou que viesse à presença dele, porque ninguém podia se apresentar à presença do rei sem que fosse convidado, sem que ele chamasse. Então ele chamou a quem para se apresentar naquela noite, no 7º dia? A sua esposa, a rainha Vasti. É ela que queria exibir naquela noite, né? Porque assim diz a Bíblia que ela possuía grande beleza. Então ele queria exibir ela ali para os príncipes, para os nobres, né? E a rainha Vasti simplesmente negou ao pedido do rei. Ela não quis se apresentar ao rei. E isso, irmãos, era uma grande ofensa. Como eu falei, ninguém podia se apresentar à presença do rei, se apresentar ao rei sem que fosse chamado. E também ninguém podia negar um pedido do rei. O rei era a autoridade máxima, né? E eu queria abrir um parêntese aqui, irmão, porque a gente vê muito isso, né? Quantas das vezes a gente convida as pessoas para que venham à casa do rei, né? O nosso rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você mesmo, quantas vezes já convidou? Vamos comigo para a igreja, né? Vamos no culto, hoje tem culto hoje. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas negam esse convite, elas não aceitam esse convite, né? Não estão dispostas a vir à casa do rei, não estão dispostas a vir à presença do rei, né? Então, assim como a rainha Vasti, eles não querem ter compromisso com o rei, né? Só que ela, irmãos, ela só era rainha porque ela era casada com o rei, ou seja, o rei sem ela, ele continuava sendo rei, e ela sem o rei, ela não era nada, era uma mulher comum, como qualquer uma outra mulher. Da mesma forma somos nós, irmãos. Nós, sem Deus, o que nós somos? Deus continua sendo Deus, sendo nós. Mas e nós somos Deus? Sem Deus nós não somos nada. Deus lança o convite, Ele lança o convite a todos. Mas aqueles que não querem vir à presença do Senhor, né, continuam sendo como estrangeiros, né, não sendo filhos do Senhor. Né? E aqui, irmãos, como o rei fez, qual foi a atitude do rei? Diante da atitude de Vasti, que ela não quis se apresentar a ele, ele simplesmente tirou ela do trono e mandou que buscassem outras moças para tomar o lugar de Vasti. E a mesma coisa é conosco, irmãos. Se Deus nos chama para vir à casa dele, se Deus nos chama para ser filho dele, e nós não aceitamos o convite, ele simplesmente chama outro no teu lugar. Você ocupa, o teu lugar está vazio, então Deus vai ocupar o teu lugar com uma outra pessoa. Então, irmãos, aqui mostra a atitude que Vasti teve. Ela sendo uma rainha, ela tinha poder, ela tinha autoridade sobre as outras mulheres, mas faltou nela o quê? Faltou nela sabedoria, faltou nela obediência, que é uma das coisas que a gente mais tem que ter, né? Na palavra do Senhor, sempre fala, irmãos, como nós, as mulheres, devemos ser submissas aos nossos maridos, né? Obedecer a palavra de Deus, irmãos. Isso é uma grande virtude em nossas vidas. Como que você pode dizer assim que você é uma serva do Senhor, mas você não obedece a palavra do Senhor, né? Como que nós, mulheres, temos nos comportado como esposas, né? Porque a palavra do Senhor diz que devemos submissão ao nosso marido, muito mais ela que como rainha, né? Que devia mais ainda, porque era um exemplo maior para todas as mulheres.
né? Vamos ver, irmãos, o que diz em Apocalipse 3:11. Você pode colocar para mim, Marília? Apocalipse 3:11. É uma advertência, irmãos, para todos nós. Apocalipse 3:11. Amém. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então ali, irmãos, a rainha Vasti, ela não teve a sabedoria de guardar a coroa que ela tinha. Da mesma forma, nós temos que ter a sabedoria de permanecer na presença do Senhor, não deixar que nada venha nos tirar da presença do Senhor. E a desobediência, irmãos, muitas das vezes é uma das coisas que mais tira o ser humano da presença do Senhor, porque ele quer servir ao Senhor, mas do seu jeito, do seu modo, sem seguir as suas leis, né? Muitas das vezes é difícil, muito difícil da gente seguir a palavra ali à risca, né? Como eu disse, a Bíblia diz que nós, mulheres, devemos ser submissas aos nossos maridos, né? É difícil a gente ver, hoje em dia a gente vê tanto assim, porque as coisas mudaram, as mulheres hoje não trabalham fora, são independentes. Irmãos, as coisas mudaram, o mundo mudou, mas a palavra do Senhor, ela permanece a mesma. Não tem como você dizer que você é serva do Senhor, mas se você não obedece à palavra do Senhor. Amém? Eu lembro, irmãos, que quando, se tratando de casamento, eu lembro que quando eu me casei, né? Ali o padre chegou, depois que terminou a cerimônia, o padre chegou em nós ali, dando uns conselhos baixinhos, só para mim e meu marido ouvir, né? Aí ele chegou bem no meu ouvido assim e falou para mim, falou, olha, durante a caminhada de vocês vão ter que ter muita paciência, ele falou, sabe? Aí ele chegou no meu ouvido e falou assim, principalmente você, falou para mim. Naquela hora ali, irmãos, eu falei, já sabia mais ou menos o que eu ia enfrentar, né? Só que ele falou isso para mim depois que eu já tinha falado sim, não tinha como eu voltar atrás mais. Eu já tinha falado sim, falei, agora eu tenho que enfrentar. Mas eu falo com os irmãos que se foi fácil, não foi fácil, irmãos. A caminhada, um casamento não é uma coisa fácil. Mas até que a gente adquira sabedoria, adquira entendimento. Eu louvo a Deus pela vida do meu marido, porque o maior presente, irmãos, foi ele que me deu. Vocês podem até pensar que é meu filho, não é, é um deles. O maior presente que ele me deu foi ter me trago para a presença do Senhor. Ele que me trouxe para a presença do Senhor. Quem me convidou para vir para a igreja, quem falou de Jesus para mim a primeira vez foi ele. Entendeu? Então, tudo que eu passei no meu casamento, todas as lutas, valeu a pena. Hoje eu digo que valeu a pena, porque se eu estou na presença do Senhor hoje, quem me convidou pela primeira vez foi ele. E glória a Deus, né? Glória a Deus que hoje também ele está aqui comigo, né? E também se não tivesse, né? Como a rainha Vasti, né? Deus prepararia outro. Então, irmãos, o que o rei fez diante dessa situação da rainha? Ele consultou os seus sábios, porque os príncipes que estavam junto com ele disse, não foi uma atitude que a rainha fez, não foi uma atitude correta. Aquilo foi uma afronta não somente para o rei, mas para todos os príncipes que ali estavam. Então, fez um decreto, irmãos, que fossem chamadas todas as donzelas, as virgens, né, de todas as províncias, para que fossem candidatas a entrar no lugar de Vasti, se tornar a nova rainha. É assim, irmãos, quando você não honra o teu cargo, Deus levanta outro em teu lugar. Por isso, devemos, irmãos, honrar a nossa posição. Como o pastor sempre fala aqui, tudo aquilo que tiver na nossa mão para fazer, façamos bem feito. Não como para os homens, mas para o Senhor. Pensamos não fazer, eu estou fazendo isso para o homem, não, estou fazendo isso para o Senhor, né? E assim, irmãos, foi convidadas todas as moças das províncias para tomar o lugar de Vasti. Ali eles receberiam um tratamento. Ficaram durante 12 meses no harém, recebendo tratamento, né? Tratamento de princesa mesmo ali, de rainha, né? Tratamento de toda espécie de perfumaria, de roupas boas, de tudo que era bom. Tudo que elas precisavam, um tratamento de como se comportar na presença do rei, né? Então, irmãos, assim como nós, hoje nós estamos aqui na igreja, ouvindo a palavra do Senhor.
Não é simplesmente ouvir, irmãos, e não colocar em prática. Nós estamos sendo preparados para nos encontrar com o Senhor Jesus. Amém? Um dia nós vamos nos encontrar com eles e não vamos assim de qualquer maneira. Não é assim de qualquer maneira que você vai conseguir a tua salvação. Não é de qualquer maneira que você vai se achegar ao Rei. Você precisa ter um tratamento. Você precisa se despir daquele velho homem, daquela velha criatura. Muitos costumes têm que ser deixados de lado. Ali naquele tratamento, né, Esther recebeu ali como se comportar, como se vestir, né, mudou os seus costumes. Assim é como nós viemos para a igreja e a partir de ali ouvindo a palavra, irmãos, em todos os cultos, cada culto a gente aprende uma coisa diferente. Devemos estar com nossos ouvidos abertos para ouvir, para aprender, porque em todos os cultos Deus tem um ensinamento novo para nós. E ali foi, durante 12 meses, aquelas moças sendo bem tratadas, sendo ali, irmãos, preparadas para encontrar com o rei. E Esther recebeu, irmãos, ali um preparativo melhor do que as outras, porque aquele homem que estava ali tomando conta daquelas mulheres, ele achou graça diante de Esther, né? Então, a gente, irmãos, muitas vezes que serve ao Senhor, que tem temor ao Senhor, as pessoas veem a gente, às vezes, de maneira diferente. Não é o mesmo tratamento, né? Se percebe uma pessoa diferente. A partir do momento que nós vemos para a casa do Senhor, ouvimos a palavra do Senhor, ela entra no nosso coração, aquilo muda o nosso jeito de agir, muda o nosso jeito de pensar, de falar, né? E isso automaticamente muda a maneira com que as pessoas também nos tratam, né? Vê uma mudança em nossas vidas. A palavra do Senhor faz isso, irmão, ela transforma as pessoas, ela transforma aquele velho homem numa nova criatura. E Esther, irmãos, ali, a partir daquele momento que ela foi recebendo aqueles presentes ali no harém, né, para ser bem tratada, ela podia, depois dela se apresentar ao rei, vencendo-se os 12 meses, ela ia se apresentar ao rei. E aquelas que não fossem do agrado do rei, elas podiam ir embora para sua casa e levar o que quiserem. Levarem o que quiserem do harém ali, de onde elas estavam tratadas. E quando chegou, irmãos, a vez de Esther, ela não quis levar absolutamente nada, né? A palavra do Senhor diz que Esther não quis levar nada para si, porque para ela só importava agradar ao coração do rei, conquistar ao rei. Então, irmãos, aqui a gente já vê em Esther um coração puro, né? Uma mulher de coração puro, porque a intenção dela não era os bens, a intenção dela não era riqueza, né? Muitas das vezes a gente vê as pessoas vindo para a igreja querendo o quê? Só em busca de bênçãos. Ah, eu estou indo nessa campanha porque eu quero ganhar tal coisa. Ah, eu estou indo nessa campanha porque eu quero conseguir um emprego. Daí consegue um emprego, nunca mais volta na igreja, nem mesmo para dar uma oferta, nem mesmo para dar um dízimo, nem mesmo sequer para agradecer. Devemos, irmãos, servir ao Senhor de coração puro, de coração inteiro, sem buscar interesses. O nosso único interesse é a nossa salvação, porque aqui, irmãos, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Aqui nós vamos embora dessa terra e não vamos levar nada. Então não devemos ficar precipitados, preocupados, né, em conseguir isso ou conseguir aquilo. Sim, tem muitas coisas que precisamos, sim, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua virtude, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então Esther ali, apesar dela ter tudo, irmãos, aquele tratamento de beleza, naquele spa ali real, ela podia levar o que ela quisesse, né? Como eu acabei de falar ali para a Rosana, eu amo sapato, minha loucura é comprar sapato. Eu já vi o sapatinho da menina dela lá, já fiquei apaixonada no sapatinho. Podia levar o sapato que quisesse, a roupa que quisesse, mas Esther não, ela não quis levar nada, a não ser aquilo que ela tinha que levar, né? E quando ela se apresentou diante do rei, o rei ali achou graça, irmãos, diante de Esther. O rei foi a que mais agradou ao rei, foi Esther. Por quê? Porque Esther, ele percebeu em Esther não um interesse. Talvez ele já estava cheio de mulheres ao redor dele, só com interesses, às vezes só bajulando porque tinha interesse, mas Esther não. Esther tinha um coração puro, Esther tinha um coração sincero. E a gente percebe isso nas pessoas, irmãos, né? Nós devemos muito pedir ao Senhor uma coisa que se chama
assim, entendimento das coisas, discernimento. Você tem que ter discernimento das coisas, saber decifrar o que é certo e o que é errado. Porque muitas das vezes, irmãos, só tem pessoas que se aproximam de nós com segundas intenções. Não se aproxima por amor verdadeiro, não se aproxima assim com aquela amizade sincera, não. Tem sempre uma intenção por trás de cada atitude. Está sempre procurando ali seus próprios interesses. E Esther não, Esther tinha esse coração puro. E quem mais precisa saber, irmãos, como é o seu coração e o meu coração, não é nem o homem, mas é o Senhor. Porque é Ele que vai te honrar. A honra, não fica preocupado com a honra do homem, né? O homem vai te aplaudir, que o homem vai te elogiar, não. Procura sempre a exaltação do Senhor, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você faz em oculto. E Ele sabendo, vai ser em público que Ele vai te honrar. Não vai ser para poucos, não. Vai ser para muitos, porque Ele conhece. Assim como Ele fez na vida de Esther, né? Esther era uma menina órfã. Era uma menina ali que vivia sob o domínio dos persas. Então, ela não tinha chance nenhuma. Que chance Esther tinha aos olhos do homem de chegar a ser uma rainha? Quem podia imaginar isso? Quem podia chegar e profetizar isso na vida dela? Você vai ser uma rainha. Talvez das coisas mais improváveis, irmãos, das coisas mais improváveis, da onde que a gente menos espera, é onde que Deus levanta alguém. Então, por isso que eu sempre digo, nunca devemos maltratar ninguém, menosprezar ninguém, assim como Jesus nos ensinou, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Amém? Nós não sabemos de onde, quem Deus pode levantar. Talvez você está sentado aí na sua cadeira, você pensa assim, eu nunca vou subir ali no púlpito para pregar uma palavra, eu nunca vou subir ali no púlpito para cantar um louvor, eu tenho vontade no meu coração, mas eu nunca vou fazer isso. Nada é impossível para o Senhor, irmãos. Nada é impossível. E talvez aquela pessoa que pensa que nunca vai fazer isso é aquele que Deus mais vai usar. Não pense os irmãos que talvez eu, a irmã Cíntia, a irmã Michele, a irmã Néia, a irmã Patrícia, que Deus levantou como diaconisa, pelo menos eu nunca nas minhas orações eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero ser diaconisa na tua casa. Eu nunca pedi isso ao Senhor, irmãos. Eu nunca fiz essa oração pedindo isso ao Senhor. Mas os planos do Senhor são bem diferentes dos nossos planos. Então nós devemos deixar que Ele domine a nossa vida, que Ele nos leve. Nós devemos apenas confiar e obedecer, assim como Esther fez. Esther seguiu, foi um exemplo de obediência, porque ela foi criada por seu primo, não era nem seu pai. E ela deu um exemplo de mulher obediente, porque ela seguiu tudo à risca o que ele mandou. Né? Quando ele mandou que ela fosse para o palácio, ele pediu até que ela trocasse o nome dela, porque o nome dela na verdade era Radassa, e ele pediu para que eles não pensassem, né, que ela era uma mulher da Judéia, então que ela mudasse o seu nome, e passou o nome dela para Esther, e tudo aquilo que Mordecai mandava que Esther fizesse, ali estava pronta para obedecer, porque ela confiava nele e sabia em quem ele cria também, era o mesmo Deus que ela acreditava. E ali, irmãos, quando Esther se apresentou diante do rei, o rei achou graça diante de Esther, ele agradou ela mais do que todas as mulheres, né? E foi colocada uma coroa na sua cabeça. Assim é o Senhor, irmãos, Ele nos honra. Se você honra ao Senhor, pode ter certeza que Ele também vai te honrar, no momento certo, na hora exata, e vai te colocar uma coroa de honra na sua cabeça. Por isso que devemos sempre ser fiéis ao Senhor, nunca sair, irmãos, da presença do Senhor. Aconteça o que acontecer, era uma luta, é uma tribulação, nada nos afastará do amor do Senhor. Amém? E Esther estava ali, irmãos, já era a rainha, a nova rainha da Pérsia era Esther, né? E saiu e tinha um ministro. O ministro do rei, o primeiro ministro do rei, que se chamava Amã, e ele odiava os judeus, ele odiava o povo de Esther. Então, principalmente o seu tio, Mordecai. Por quê? Porque ele, sendo o primeiro ministro do rei, ele tinha um anel do rei em seu dedo, então ele tinha, todos aqueles homens que se passassem por ele, tinha que se curvar a ele. E Mordecai, primo de Esther, não aceitava isso, irmãos, ele não se curvava diante de Amã. Porque quem era Amã para ele se curvar? Quem é um simples mortal para a gente se curvar diante dele? Nós devemos nos curvar somente diante de Deus.
né? Somente diante de Deus, irmãos. Não devemos que nossos joelhos se estremeçam, não. Nossos joelhos têm que estar firmes, se dobrar somente diante de Deus. Tem muitas pessoas que às vezes, irmãos, diante da luta, diante da tribulação, vai orando, pedindo ao Senhor, e a resposta demora para vir, já se prostra ante outros deuses. Não devemos deixar, irmãos, que o nosso coração se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, mas devemos estar firmes no Senhor. É dele que vem a nossa salvação, amém? Com esse vírus mesmo, coronavírus, teve muitas pessoas que deixaram-se a sua fé abalar, né? Porque no começo foi tanto falatório, foi tanta coisa que gerou um medo no coração das pessoas. Você via pessoas assim, que você achava que eram homens de fé, estavam estremecendo, estavam com medo de vir para a igreja, que mal podia ter aqui na igreja, né? Como se o vírus estivesse somente aqui na igreja, né? Podia ir em todo lugar, mas para a igreja não vinha, entendeu? Então, irmãos, não devemos deixar que nada venha. O medo, irmãos, é uma coisa que não pode entrar no nosso coração, porque o medo entrou no teu coração, ali já traz um desespero e já domina o corpo inteiro, né? E na Bíblia diz que o Senhor não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. Então devemos ser ousados na presença do Senhor, assim como Esther foi ousada, né? Com esse ministro Amã, que odiava o povo judeu, e porque Mordecai não se curvava diante dele, e Mordecai dá um exemplo, irmãos, na minha opinião, Mordecai dá um exemplo de homem valente para muitos homens, né? Porque a gente vê, infelizmente a gente vê muitos homens covardes, né? Muitos homens que diante de qualquer situação já estão ali abrindo mão. Então Mordecai nos dá um exemplo de valentia, de coragem. E foi o que Esther herdou de quem? Esther tinha de quem herdar essa coragem, essa ousadia, porque ela foi criada por Mordecai, né? Então Mordecai não se curvava diante de Amã. E o que Amã fez? Chegou até o rei Assuero e falou com o rei, não diretamente que aquele povo era o povo judeu, mas que havia um povo que não obedecia à ordem do rei. Havia um povo, não citou exatamente quem era aquele povo, que era o povo judeu. Assim como também Esther não falou para o rei que ela era de origem judaica. Então, irmãos, ali o rei decretou, né, um mandato que se fossem mortos todos os judeus da província, todos os judeus iam ser mortos. E quando essa notícia chegou até Mordecai, Mordecai se vestiu de pano de saco, né, e já mandou avisar Esther que tinha saído aquele mandato. Aí Esther falou para Mordecai, falou, o que eu posso fazer se ninguém pode chegar na presença do rei sem por ele ser convidado? Eu não posso chegar na presença do rei, porque Mordecai queria que ela intercedesse por eles. Aí Mordecai falou para ela, falou, quem sabe que não foi exatamente para essa situação que Deus te colocou rainha? Irmãos, quem sabe se não foi, irmãos, para você orar para aquele seu irmão, para aquele seu filho, para aquele seu marido que não vem para a igreja com você de maneira nenhuma, que Deus te colocou nessa posição que você está hoje. Não é à toa, irmãos, os propósitos do Senhor não são em vão. Tudo que acontece na nossa vida, irmãos, tem um propósito. Tudo que Deus faz por nós tem um porquê. Talvez você não pode entender naquele momento, né? Foi igual eu mesmo, quando eu me casei com o Clademiro, eu não entendia às vezes os propósitos do Senhor que tinha para a minha vida, né? E depois, hoje eu entendo. Foi uma maneira que Deus encontrou de me trazer para a presença dEle. Porque eu, sendo de uma família católica, que até hoje todos são, na minha casa são 8 irmãos, minha mãe e meu pai, todos são católicos, só eu sou evangélica. E se eu vim para a presença do Senhor, foi porque eu me casei com Ele. Então tinha um propósito o nosso casamento, tinha um propósito a nossa união. Assim como tinha um propósito de Esther estar ali no palácio e ter sido transformada em rainha. Qual que era o propósito, irmãos? Dela lutar, dela interceder pelo seu povo, pelo povo judeu, que iam ser mortos, todos iam ser mortos, toda a descendência ia ser morta. Então, irmãos, assim como Esther, não é à toa que nós estamos aqui hoje, na casa do Senhor, ouvindo essa palavra. Deus quer, irmãos, que cada um de nós interceda por aquele da nossa família.
que está sofrendo, daquele que está doente, aquele que está precisando de uma libertação, aquele que está precisando de uma cura. Porque quem de nós, irmãos, não tem um parente, quem de nós que não tem um da família, que está ali precisando de uma oração, que não está precisando de Jesus? Aquele que tem toda a sua família, né, salva, toda aquela família rendida aos pés do Senhor, que dê glória a Deus, irmãos. Todos os dias eu oro em favor da minha família. O que eu mais quero na minha vida é a salvação de toda a minha família. Amém? Então Esther, irmãos, ali entendeu o recado que o seu primo Mordecai lhe deu. Ele falou para ela, quem sabe não foi para esse propósito que Deus te colocou como rainha, né? Nesse palácio, para você orar, para você interceder pelo seu povo. Então Esther, irmãos, naquele momento que ela ouviu aquele decreto, que todo o seu povo ia morrer, inclusive ela, porque não é porque ela era rainha que ela ia ficar livre, né? Ela, ao invés dela se desesperar, irmãos, como muitas vezes nós fazemos, desespera, chora, liga para um, liga para outro, não, ela já buscou ao Senhor e ali pregou um grande jejum, né? Falou para Mordecai, vamos fazer um grande jejum. Ela, as suas servas, Mordecai e todo o povo judeu, durante 3 dias, irmãos, imagina, 3 dias e 3 noites jejuando, sem comer e sem beber nada, em oração, em favor de quem? Do seu povo, que todos iam ser mortos, todos iam ser eliminados. É um grande propósito. Quando a pessoa, irmãos, e ela falou, quando terminar esses 3 dias, eu vou me apresentar ao rei, mesmo sem ser convidada, porque ninguém podia se apresentar ao rei sem ser convidada, porque era uma sentença de morte, era certa a sentença de morte. Mas quando, irmão, você tem certeza do que você quer, quando você tem certeza de que você quer seguir Jesus, que você quer servir Jesus, você está disposto a morrer por esse propósito, irmãos. Você está disposto a morrer por isso, porque não vai ser nada, nem ninguém que vai te afastar do amor de Deus. Assim como está escrito em Romanos, nada nos separará do amor do Senhor. Então, irmãos, nós temos que ser firmes no nosso propósito. Não podemos ser assim, nos deixar abalar por qualquer coisa. Vem um vento mais forte, eu acho que eu vou largar a mão, eu acho que eu não vou. Tá fazendo frio, eu acho que hoje eu não vou, eu vou desistir. Começou uma campanha, irmãos, é até o final. É 8 dias, se esforça, tenha bom ânimo, né? Vai aparecer, obstáculo vai aparecer. Muitos e muitos obstáculos, né? Como teve essa campanha de 8 dias, irmãos, que bênção que foi essa campanha, pelo menos para mim. Eu vou ter a oportunidade de contar o testemunho, né, pastor? Pelo menos para mim, irmão, foi uma bênção. E foi a semana mais fria que teve. Foi a campanha bem na semana mais fria, né, Tarso? Chegou a gear, irmãos, naquela semana, pois a gente vinha firme, eu e os irmãos, nós e os irmãos, estava aqui firme, e foi uma bênção, irmãos, foi só vitória, tem muitas bênçãos para contar. Então nós devemos ser assim como Esther, firmes no nosso propósito, que nos custe a nossa vida, mas devemos ser fiel até a morte, amém, irmãos? E assim Esther foi fiel ao seu povo, foi fiel a Deus, né? Ali ela honrou aquilo que Deus tinha e colocou nas mãos dela. Já que era para ela orar e jejuar, interceder pelo seu povo, ali ela estava disposta a fazer isso. E Esther orou, irmão, jejuou durante 3 dias e 3 noites. E quando chegou no final desse jejum que Esther fez, ela foi finalmente se apresentar ao rei. Ela vestiu as suas vestes reais, porque é assim que nós devemos nos apresentar ao Senhor, irmãos. Não é de qualquer maneira, não. Senhor Jesus morreu por nós naquela cruz, irmãos, para nos salvar, para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos vida com abundância, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos saúde. Não é para nós ficar rastejando de qualquer maneira, não. Devemos nos apresentar diante do Senhor como filhos, como os filhos do Senhor. Esther vestiu as suas vestes reais, colocou a coroa de rainha e foi se apresentar ao rei. E quando ela chegou, irmão, na sala do rei, que o rei viu Esther, ele levantou o cetro em favor dela, na frente dela, na direção dela. Isso significava o quê? Que ela tinha recebido um favor do rei,
que ela podia se apresentar na presença do rei. Assim somos nós, irmãos, nós recebemos um favor do nosso Senhor Jesus, né, que morreu por nós naquela cruz, né? O véu se rasgou, nós temos livre acesso ao Senhor, então nada impedia mais de Esther chegar ao rei. Por quê? Porque ela alcançou o favor do Senhor, do rei, ela alcançou a misericórdia do rei. E ali, quando ela se chegou, irmãos, diante do rei, o rei disse para ela, vamos estar lendo, irmãos? Esther capítulo 5, a partir do versículo 2. Esther 5, 2. Glória a Deus. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Glória a Deus, irmãos, aleluia. Esther não somente, irmãos, conseguiu o favor do rei, né, a misericórdia do rei de chegar até ele, né, como também ele disse para ela: qual é a tua petição? Até metade do meu reino eu te darei se você pedir. Olha só, irmãos, como que uma oração, como que a oração e o jejum, irmãos, ele pode quebrantar corações. Como que a oração, como que o jejum, ele pode transformar a vida de uma pessoa. Aquilo que era um decreto, aquilo que era uma lei, caiu por terra diante do quê? De um jejum e de uma oração. A força e o poder que há, meus irmãos, no jejum e na oração. Assim como diz lá em Mateus 7, 21... Vamos estar lendo o que diz em Mateus 7, 21. Quando Jesus expulsou de um menino os demônios: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra lá no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Mateus 7, 21. Irmãos, quando, irmãos, Jesus expulsa os demônios da vida daquele menino, o que acontece, irmãos? Os discípulos perguntam: por que eles não conseguiram expulsar? Aí Jesus responde para eles: esta casta não sai, senão com jejum e oração. Tem uma casta, irmãos, de demônios que não sai, se não for com jejum e oração. Assim, irmãos, da mesma forma que Esther conseguiu quebrantar o coração do rei, com jejum e oração, irmãos, eu garanto aos irmãos que com jejum e oração, os irmãos podem, irmãos, orar em favor daqueles que precisam de libertação, em favor daqueles que precisam, irmãos, vir para a presença do Senhor, que precisam ser curados, e Deus fará libertação na vida deles. Essa noite, irmão, o Senhor nos pergunta, assim como o rei perguntou para Esther: qual é a tua petição? O que você precisa? Qual é o favor que você precisa do rei? O que você precisa que Deus te faça nessa noite? Lembre-se daquele teu ente querido que você precisa tanto que Deus liberte. Lembre-se daquele emprego que você quer tanto que Deus abra as portas, né? Daquela cura que você está precisando. São tantas coisas, irmãos, que nós precisamos da parte do Senhor. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu problema, né? E eu convido os irmãos nessa noite para que se coloquem de pé, que nós vamos estar fazendo uma oração. E eu peço aos irmãos que cada um coloque diante do Senhor o seu pedido de oração. Coloque diante do Senhor, irmãos, aquele ente querido que você quer que Deus cure, que você quer que Deus liberte, que você quer que Deus traga para a presença do Senhor, que você quer que faça uma mudança na vida dele. Os irmãos vão estar orando. Quem dos irmãos precisa de uma oração, que chegue aqui na frente, irmãos. O pastor vai estar orando
Vamos estar orando, irmãos, vamos estar fazendo uma libertação de tudo aquilo que não provém do Senhor. Os irmãos podem chegar aqui na frente, irmãos, o pastor vai estar orando e os diáconos, amém? Glória a Deus, aleluia. Ore, irmãos, e peça ao Senhor, irmãos, que venha libertar, que venha tirar tudo aquilo, irmãos, que não provém do Senhor, tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida. Que nessa campanha, irmãos, nessa oração de jejum e oração, Deus pode libertar, Deus pode transformar vidas. Basta você crer, amém? Quem precisa de uma oração, irmãos, pode você chegar aqui na frente. Quero convidar toda a igreja que chega aqui na frente, que o pastor vai estar fazendo uma oração, amém, irmãos? Vamos estar orando. Tira as cadeiras, irmãos, por favor. Pode estar chegando aqui na frente, irmãos. Todos nós precisamos de oração. Todos nós precisamos de uma bênção do Senhor. E o Senhor sabe, irmãos, o que cada um de nós precisamos nessa noite. Então, ore. Se não é por você, ore por aquela pessoa que está precisando de oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando, pastor? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa noite, Pai. Só o Senhor conhece, meu Deus, o coração de cada um, Pai. Só o Senhor sabe, meu Deus, o que cada um deles precisa, Pai. Só o Senhor sabe a libertação, meu Deus, que o Senhor precisa, Pai, que eles tenham em suas vidas, Pai. Se é de enfermidade, meu Deus, se é uma libertação espiritual, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu lhe peço, Senhor. Visita, Senhor, cada coração nessa noite, ó Pai. Visita, Senhor, em nome de Jesus, cada familiar, ó Pai, que aqueles que estão orando pelas suas famílias, ó Pai. Vá de encontro, meu Deus, com eles nessa noite, aonde eles estiverem, Senhor. Que o Senhor toque, meu Deus, no coração, meu Deus, de cada pessoa, Senhor. Venha tirar, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que aquele ente querido, Pai, que há muito e muito tempo estamos orando, Senhor, pedindo, Pai, que venha para a Sua presença, meu Deus. Que o Senhor traga, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. O Senhor tem um propósito, meu Deus, na vida de cada pessoa, Senhor. E eu creio, meu Deus, que no momento certo, ó Pai, o Senhor vai fazer a libertação, meu Deus, na vida de todos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, venha curar, Senhor. Venha transformar vidas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a vida do Teu povo, Pai. Liberta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu nome, Pai, venha a ser glorificado, ó Pai, na vida de todos, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, irmãos. As palmas louvam. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos orar? Marília, você pode tirar essa câmera daqui? Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.